Olá, pessoal. Vamos para mais um podcast. Esse mês de agosto vamos ter o assunto de empreendedorismo com uma pessoa muito especial. Vocês vão ficar sabendo no final aqui. E também em relação ao mês do Dia dos Pais. Então são duas fases muito importantes. Mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou a Neide, da Retífica de Motores Elito, situada na rua Ana Elisa, esquina com a José Lopes de Almeida, 22. E entre lá no Instagram, né, que é Retífica de Motores. E também para falar da Somano, que é o Henrique, empreendedor, o que vocês precisarem no setor de empreendedorismo, precisar saber para ajudar na sua empresa, tá? Você liga para o 963883928 ou entra lá no Instagram da Somano, tá? Olá, tudo bem? Eu sou a Monique, maravilhosa da DM Centro Automotivo. Nossa especialidade é câmbio automático, câmbio manual, Power Shift, Air Motion. Estou muito feliz de estar hoje aqui, estou curiosa também. Tenho certeza que vocês vão gostar, então fique conosco. Olá, pessoal, eu sou a Merielle, sou da oficina RB Diesel, trabalhamos com caminhões, estamos localizados em Tapsirica da Serra, no bairro de Potuverá. E espero que vocês possam aproveitar com esse nosso convidado, que tem muito conteúdo maravilhoso para todos nós. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Pri, da Oficina de Menina e Centro Automotivo Elito. Nosso centro automotivo fica localizado na rua Tereza Maia Pinto, 195 Vila Prel. Acesse o nosso Instagram e siga a gente tanto no Centro Automotivo Elito quanto no Oficina de Menina. E hoje, né, a mesma coisa que as meninas falaram, também estou falando, o Henrique estará com a gente como nosso primeiro entrevistado do Mulheres Fortes, né? Porque é o que a gente sempre fala, nós queremos nos unir aos homens e não ser melhor que ele. Ele não faz parte do setor automotivo, mas ele pode nos ajudar muito falando sobre empreendedorismo. Henrique? Muito obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Adorei estar aqui. Adorei ser o primeiro. Não tinha pensado nisso também, né? É verdade, sou o primeiro. E no final das contas é um pouco do que a gente estava conversando aqui sobre empreender e não necessariamente sobre segmento, né? Sim. Quando a gente fala de empreender, demanda comportamento de vários tipos de comportamento independente do segmento. E quando a gente fala disso, então me sinto lisonjeado pelo convite e por ser o primeiro dia dos pais, né? O mês dos pais, que vou comemorar com a Maria no colo. O ano passado a gente comemorou, mas ela estava dentro da barriga ainda. Então, para mim também é bem especial. E parabéns para vocês pelo projeto. Acho que qualquer projeto que venha para derrubar barreiras de preconceito, é trabalho, no final das contas, né? Empreendedorismo, isso tem que ser valorizado e o trabalho que vocês fazem é bem bonito. Parabéns pela trajetória e pelas iniciativas aí. E que virão outras, né, inclusive. Com certeza. Obrigado, viu? É isso aí. Então, aproveitando sobre essa questão do Dia dos Pais, realmente é muito legal, né, saber chegar no momento, né, de saber que você se tornou um pai. Você vai poder falar até um pouquinho mais pra gente sobre essa sensação, né, e também poder falar um pouco mais sobre a questão do empreendedorismo com a gente, o nosso título, né, de poder falar sobre isso, porque é uma situação totalmente diferente, né? Empreender no Brasil é muito difícil, né? É uma situação bem complicada e a gente sabe como que é isso. Bom, quem vai começar com as perguntas? Bora? Bora? Começo. Começo. Bora lá. Henrique, nessa parte de empreendedorismo, que nem a Priscila relatou, é muito difícil no Brasil. A minha pergunta é difícil ou falta conhecimento para as pessoas empreender? Bom, assim, só fazer um adendo com relação ao que a Pri falou. Realmente, ser pai e empreender não é muito fácil mesmo, né? Noites de sono. E tem todo um lance de uma cultura não voltada, e de forma alguma, tá? Eu quero equiparar
ao quanto o homem se dedica e o quanto a mulher se dedica quando tem um filho. É completamente diferente. Porém, isso leva para um outro caminho, que são as exigências. Então, é muito difícil também quando a pessoa decide empreender e quer ser pai. Então, se você quer ser pai, né, também tem que ter uma dedicação. Mas, vamos lá, quanto tempo de afastamento uma mulher pode ter, apesar de ainda não ser o suficiente, mas o quanto tempo de afastamento um homem tem quando é pai? Sim. Né? Então, é bem menor. É bem. Então, por um outro lado, ao mesmo tempo que tem esse lance e obviamente da mulher ter que se dedicar muito mais, quando o cara quer ser o pai e estar presente também é muito difícil. Existe uma força contrária. É verdade, eu imagino. Mas, e isso, quando fala de empreendedorismo, piorou, porque assim, quantos meses de férias tem um empreendedor? Não. Qual é a jornada de trabalho do empreendedor? Não tem. Né? Então, é bem interessante. Esse é um tema interessante para a gente aprofundar. Com relação à falta de conhecimento, ou se é difícil empreender no Brasil, é muito difícil, porém existem inúmeras oportunidades. Né? O Brasil, eu acho que é um dos países, pode-se dizer que o país que mais tem oportunidades. Por conta tem muitos perfis de pessoas diferentes, tem muitos segmentos que podem ser atuados e coisas que a gente nem imagina para a gente inovar, para a gente inventar, para a gente criar. Então, o que atrapalha o brasileiro é a própria cultura. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem iniciativa, que a gente tem criatividade, a gente não é orientado para o empreender. A gente tem, e aí sem querer entrar em detalhes sobre política, mas isso foi uma fala que recentemente ficou mais forte, com esse lance do tarifaço, né? Trump, Lula e tal, mas a gente tem de fato no nosso gene, e isso vem de uma história por termos sido colonizados, a gente tem uma síndrome de cachorro vira-lata. A gente acha que a gente não é capaz. A gente espera ser liderado enquanto nação brasileira. A gente espera que alguém fale pra gente o que a gente tem que fazer. E a gente não toma iniciativa pra gente fazer as coisas, né? Então, esse é um problema que a gente tem. Por um outro lado, as instituições, o poder, a política, não orienta, enquanto lá nos Estados Unidos, e eu convivi com pessoas lá no Japão que tinham morado nos Estados Unidos, dentro da escola americana, por exemplo, eles estudam a Amazônia como se fosse deles. Sim, eu fiquei sabendo. Eles são preparados desde criança para tomar a frente da solução e fazer aquilo que tem que ser feito. Enquanto a gente mal sabe onde fica a Amazônia, mal sabe onde fica o Acre, a Bahia, mal entende o mapa do Brasil. Então, dentro da nossa educação, e tudo isso tem a ver com o nosso histórico, né? Os Estados Unidos, embora ele não foi colonizado, ele foi povoado, o Brasil foi colonizado. Então, essa miscigenação que a gente tem, ao invés da gente usar isso de forma positiva, onde a gente tem numa mesa o preto, o branco, o amarelo, o vermelho, né? o índio, a gente não usa de forma positiva pra gente. A gente está esperando que alguém fale pra gente aquilo que a gente tem que fazer. E quando se tem essa postura, é um problema muito grande, porque o empreendedor, ele precisa definir a própria regra. Vocês, por exemplo, tem um monte de coisa que vocês estão fazendo. Quando vocês decidiram ter um podcast, ninguém chegou para vocês e falou assim, tenham um podcast voltado com esse foco de mecânica de mulheres nas oficinas. Então, se a pessoa não tem esse comportamento, se ela fica esperando que alguém fale para ela o que ela tem que fazer, ela não vai para lugar nenhum, apesar de ter muita oportunidade, né? E tem coisa que é só copiar, para ser sincero. Você olha como que estão fazendo, dá uma cara nova. Tem isso também, a gente fica esperando, e talvez esteja até me alongando demais na resposta, mas a gente fica esperando a solução mágica que renda milhões de dinheiro. E aí, eu me lembro, e para quem consome meu conteúdo já
viu em algum momento eu falando que eu... Teve uma situação quando eu fui abrir uma loja de pesca, a minha loja de pesca. Teve uma pessoa que falou, não, eu tenho vontade de empreender. Mas, pô, é só abrir uma loja. Não é isso que eu queria fazer, não. Pensei em alguma coisa que fosse diferente. Mas o quê? A pessoa não sabia o que fazer. Porque ela achou que simplesmente Ela uma quer a loja... mágica, né? Ela quer a mágica, o ganho. Só uma loja é só uma loja, um comércio. Só que tem como você abrir um comércio com a sua cara, com o seu DNA, tem como você abrir uma oficina mecânica com o seu DNA, tem como você abrir uma confeitaria que tenha a sua cara. E isso é inovação. E não seguindo só padrões. Né? Não seguindo só padrões e não esperando a fórmula mágica para você descobrir como é que faz sei lá, um Google, como foi, ou como que inventaram o telefone. Você não precisa inventar nada, mas faça de um jeito diferente. Hoje em dia tem muita coisa, então basta você inovar. E se ficar sentado no sofá esperando que venha uma luz divina e te clareie as ideias e fale, ó, esse daqui é o próximo Google, você não vai fazer nada. Exatamente, isso que você está falando, eu falo muito sobre essa situação de que, né, igual você está falando de luz divina, né, eu falo sobre a questão de Deus. Deus não vai falar assim, olha, minha filha, vamos ali, eu vou pegar na sua mão, segue a esquerda, a direita, você foi ali e recebe seu dinheiro. Não, porque às vezes a gente pergunta, por que Deus? Por que, né? Não entrando em religião, mas a gente fala, por que que não acontece? Você está sentado no sofá, você não está correndo atrás, você não está fazendo. Então, assim, ele vai te ajudar. Né? Seja qual for a religião, vai te ajudar. Mas você precisa se mover. Sim. E precisa fazer acontecer por você. Não esperar de que vai acontecer alguma coisa. Enquanto tu tá no sofá falando, por que Deus tá olhando e falando, pô, me ajuda aí, né? Não tá fazendo nada. Te ajudar, né? Pô, não tá se mexendo, não dá pra ajudar, não. E quando você fala, é muito forte isso, porque quando você fala de ter esse diferencial, de trazer essa inovação, de arriscar, não só arriscar, mas trazer o seu DNA para dentro do negócio, é muito interessante isso. Por quê? Porque aqui nós temos 4 mulheres. É isso aí. Então, nisso, é onde a gente vê que, por exemplo, quando você ouve oficina de menina, é diferente. É disso que eu tô falando. É o falando. seu DNA. Né? Então, uma das cores nossas também da DM é o amarelo. Mas oficina, então a gente muitas vezes tem que sair desses padrões e deixar o seu DNA e acreditar que aquilo vai dar certo e persistir. Quando você começou, já entrando numa pergunta que eu já pensei de cara, juntando com a da Meire, qual seria, quando você fala agora, você fala com bastante propriedade, dá para entender que você tem uma bagagem. Como que foi, você pode passar hoje pra gente, né, para quem está aqui nos vendo, nos assistindo, quais são os seus empreendimentos, como você começou, mas assim, se você puder de certa forma falar quais são, o que para as pessoas entenderem e também entender o porquê você tem essa propriedade de falar de empreendedorismo, porque ter hoje um convidado especial como você, eles precisam entender também que você tem essa propriedade, que você não está aqui só falando por falar, porque você empreende, mas o quê? Então passe para nós aí, por favor. Imagina, uma honra estar aqui com vocês, grandes empreendedoras, né? Inclusive, dentre elas, pessoas que já me inspiram a vida inteira, né? Então, a Pri, embora tenha, não é mais tão recente, mas teve uma carreira como CLT, e tudo isso tem a ver com a pergunta. E se eu fugir demais, pode me corrigir. Mas a Pri, que já empreende há alguns anos, mas sempre teve o comportamento empreendedor, né? Então, ela sempre foi lá e fez aquilo que ela queria fazer. Isso é empreendedorismo na veia. Mais uma vez, eu acho que a gente conversou, ainda não tinha começado a gravar. Empreender não é abrir o CNPJ, né? Então a Pri sempre correu atrás daquilo que ela queria. Isso é empreendedorismo na veia, né? Minha mãe, a Neidoca, sempre empreendeu e me fez ver, e minha família tem muitos empreendedores. E dentro de casa eu sempre vi isso. E sempre fui estimulado a isso. Meu pai, eu lembro de várias frases em vários momentos conversando, além dos exemplos, né, que tanto meu pai quanto minha mãe me davam, mas frases que o meu pai falava e eu carrego comigo até hoje, sabe? Meu pai falava, ao invés de... E principalmente a gente falando da nossa realidade, onde a gente
passou a maior parte da infância e adolescência, né? Vamos falar da periferia. Eu lembro do meu pai sentado na mesa e falando assim, olha, se for para copiar alguém, copie algo que seja bom. E aí ele usava, apesar de eu uma vergonha, eu nunca abri a Bíblia para ler, mas eu lembro do pai falando de passagens da Bíblia. E uma delas Que legal. diga-me com quem andas e te direis quem é. Uhum. E o meu pai sempre falou isso para mim. Então, isso faz com que a gente saia da zona de conforto e consuma e conviva somente com aquelas pessoas que o ambiente estão te proporcionando. Então, estudar em escola pública, por exemplo, a gente teve acesso a muita coisa, né? Coisas ruins também, né? Então, gente usando droga, gente armada dentro da escola, né? Gente convidando para uma coisa ou outra ruim. Mas aí vem a frase, né? Ou seja, você buscou... Diga-me com quem anda e te direis quem é. E aí você busca outra coisa. Me fez refletir em vários momentos assim, é isso que eu quero ser? Esse cara tá indo roubar. Se eu vou andar com ele, é assim que vão achar que eu sou. E eu lembro do meu pai falar isso várias vezes, você deve ter escutado o pai falar isso várias vezes. Então, tudo isso fez com que eu buscasse algo diferente daquilo que eu não concordava, da forma como eu não queria ser visto. Então, eu queria ser visto como um drogado? Queria ser visto como um bandido? Não. E aí, eu não estou fazendo o papel de como é que eu posso falar? Justiceiro. Não de justiceiro, mas de quando a pessoa está na sociedade, está completamente oprimido. Eu acho que não é essa a questão. A gente não passou fome, não é... Sim. Mas tivemos acesso a esse tipo de coisa. E a vivência, sabendo que meu pai, minha mãe, minha família sempre trabalhou, fez com que eu buscasse outras coisas. E aí vem o empreendedorismo, porque o empreendedorismo é buscar aquilo que você quer fazer, né? Buscar alguma coisa que seja diferente, ter autonomia e, mais do que ter autonomia no trabalho, ter autonomia no pensamento. Então, quando se é CLT, e a Mary foi CLT, né, durante muito tempo, não sei se a Monique foi CLT também, minha mãe também trabalhou em empresa, a Pri, inevitavelmente a gente está fazendo algo correndo atrás do sonho de alguém. Então, alguém determinou um propósito, um projeto, e você está trabalhando para o propósito de alguém. Quando você decide empreender, você está correndo atrás de algum projeto, algum propósito que é seu, né? Isso é um pensamento autônomo, é um pensamento que você busca, e não necessariamente a gente é totalmente autônomo, mas a gente busca ter um pensamento autônomo para buscar os nossos próprios meios. Quando você está numa empresa, normalmente você quer mudar uma caneca de lugar daqui para cá, aí você tem que fazer um memorando, esse memorando tem que passar pelo processo, pelo comitê, subir para a diretoria e até a presidência. Daqui 3 meses volta o retorno, você pode mudar a caneca, mas aquele não é mais o momento de mudar a caneca, né? Já passou, você já broxou de fazer aquilo. Sim. Então, o que eu fui buscar no empreendedorismo foi fazer aquilo que eu queria que fosse feito, e eu mesmo, né? Eu mesmo botar a mão na massa e fazer o negócio rodar e ver resultado. E até mesmo falando sobre isso, que você está falando de mudar a caneca, na empresa pequena, né? Eu sempre falei muito isso com o pai, falava assim, pai, nós somos uma empresa pequena, mas a gente tem que pensar como uma empresa grande. E que não dá para você mudar uma impressora só porque você quer mudar a impressora de lugar. A gente precisa saber por que você quer mudar a impressora de lugar. Porque isso também gera regra, né? Então, assim, a gente acha que também tem essa sensação de que a gente vai cuidar e que a gente vai ser empreendedor e que a gente... agora eu sou dono de mim mesmo. Não, você tem que ter as regras e aí você entende algumas coisas também. Sim, também tem esse outro lado. Mas, em contrapartida, é muito mais rápido. Sim, claro. Mesmo que tenha, não estou falando que não tenha que ter processo, sim, mas é mais rápido. Sim, não, né? Com certeza. Mas você tem que ter essa visão que às vezes você fala assim, poxa, por que demorava tanto? Aí agora você entende por que demorava tanto. Porque se o funcionário vir e mudar alguma coisa, você vai falar assim, não, amigo, você não pode mudar. Sim. Você tem que entender que tem regras e tudo Senão mais. vira uma anarquia, né? Isso. Todo mundo faz o que quer. Sim, faz sentido.
E complementando a pergunta da Monique, né? A resposta à pergunta da Monique, aí em que momento que eu decidi empreender? Eu sempre tive certeza que eu empreenderia em algum momento, né? Da minha vida. Meio que eu estava me preparando para isso. Então, eu fiz faculdade de administração, fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de negócio, trabalhei de 2006, eu acho. De 2006 até 2018, trabalhei na área de recursos humanos e fui entendendo como é que esses mecanismos dentro dessas grandes empresas funcionavam. E, paralelamente, comparando com como funcionava o empreendedorismo de pequenos negócios, que era a minha vivência com os meus pais e tal. E aí eu cheguei à conclusão que, na verdade, tudo está disponível. E aí vem aquela conversa que a gente teve sobre a internet. Tudo está disponível. Todas as ferramentas que grandes empresas usam, pequenas empresas podem e devem usar. A gente só não usa. Então, hoje, se você vai lá e fala com um financeiro de uma grande empresa, o cara ele tem o fluxo de caixa, a precificação fica mais no marketing comercial, mas ele tem o fluxo de caixa, o demonstrativo de resultado, ele faz o controle mês a mês, tem sistemas que auxiliam, ele tem uma equipe que faz isso, mas isso é basicamente 2, 3 planilhas e deve ser implementado por qualquer empresa, porque empresa pequena ou empresa grande, ela tem que dar resultado, né? E beleza, você pode empreender, por exemplo, numa ONG, né? Você pode ir para um terceiro setor e tal e empreender numa empresa, num projeto que você não tenha a necessidade de ter lucro. Ainda assim você tem que ter resultado, porque vai ter gente financiando aquilo. As pessoas não vão trabalhar de graça. Então você tem que ter resultado. Bom, aí voltando à questão, né? Trabalhei no RH durante tanto tempo. Decidi que iria empreender e aí comecei a empreender. O que eu gosto de fazer? E aí veio uma oportunidade legal para todo mundo que pensa em empreender. Olha o que está faltando para você. Só que depois você vai para o mercado e vê se é o que está faltando para outras pessoas, porque não adianta nada. Ah, eu queria ter uma caneca preta e acho que todo mundo deveria ter uma caneca preta. Será? A primeira pergunta que tem que se fazer é: faz falta para mais alguém? E foi isso que a gente foi fazer. Aí eu abri o Laboratório da Pesca, né? Fizemos um plano de negócio com 80 e poucas páginas, com estratégia de marketing, o desenho da loja, toda a parte financeira. E aí abrimos o Laboratório da Pesca. Depois do Laboratório da Pesca, aí eu abri a Somando, porque daí eu vi que dava para compartilhar essas informações. Então a estratégia era compartilhar através de palestra, consultoria, podcast, que é a Somando. Inclusive, quem estiver nos assistindo, sigam tanto o Laboratório da Pesca, @Laboratório da Pesca, com quase 8 anos de existência, e o podcast também. E me enveredei fiz uma consultoria para um hortifruti, depois abri um outro hortifruti, não deu certo, né? Então foi um empreendimento aí que não funcionou como eu esperava, e tudo bem. Então, mas isso daí, te cortando, eu queria até que você falasse, que era uma das perguntas que eu ia falar sobre o sacolão. Você trouxe, não deu certo você com ele, mas você conseguiu tirar ele da onde que ele estava quase falindo. Ah, sim. Né? A consultoria funcionou. Então. A consultoria funcionou. E aí ele estava quase falindo. Sim. Você conseguiu ajudar ele, aonde entrou a segunda unidade, e na segunda unidade é que aí você falou: não, eu não vou entrar, porque o jeito dele administrar não era o jeito que você gostaria de administrar. Sim, certo, né? também isso. Sim. Foi o irmão de um amigão meu compadre, inclusive, e aí ele pediu ajuda e eu ajudei fazendo as contas e tal, e a gente organizou as contas e eu via uma oportunidade. Aí vem o lado do empreendedor, né? Vi uma oportunidade, não com o hortifruti dele, mas durante a consultoria, quando a gente equacionou as contas dele, surgiu a oportunidade de comprar uma unidade que já estava mais ou menos pronta, e a gente abria uma segunda unidade do sacolão dele, e eu entrei como sócio nesse segundo sacolão. Eu tô encantada, gente. O negócio A gente até quer. Primeiro ele falou quando eu comecei na pergunta, ele já falou que, primeiro, ele buscou por influências. Então ele aprendeu que para ele poder seguir adiante, ele precisava qualificar
e ver o nível de ambiência que ele estava para que ele conseguisse ter. Então ele foi influenciado, né, pela mãe, pelo pai e também pela irmã, de saber que já estava ali no caminho e ele buscou isso. Fora isso, ele teve mais coragem ainda de partir para... Não foi ali segmentado em um lugar só, com uma coisa só. Foram diversos nichos aí. Sim. Área de Alguém pesca. falou para vocês recentemente sobre Diferente. não colocar os ovos na mesma cesta. Sim. É isso, é isso. Que louco, E que a da gente hora. acaba ficando, nós que somos da oficina, a gente tá com É os que aquele ovos ovo, todos na isso, mesma tá tudo cesta. no mesmo lugar, só que assim, primeiro a gente fala, não, tem que arrumar o cesto, Isso. pra pegar ali, né, então vamos deixar tudo certinho, só que mulher é muito mais também, eu digo, maternal, que é tanto assim, acolher, cuidar, deixar tudo certinho, Pra depois, pra depois, talvez então, não seja tão simples. talvez, e aí, tendo essa visão, é muito importante você falar isso, porque muda a nossa percepção, porque é um outro campo de visão, ver que você teve essa ousadia, né, de enxergar novas possibilidades e oportunidades em outros segmentos e expandir, porque não é um só, não, eu tô nisso há tantos anos nisso, dentro daquela bolha, né, é diferente. Sim, sim. E assim, e não que necessariamente seja o certo, tá? Não existe certo e errado. Não tem. Não tem. Essa... Fez sentido. Esse é o caminho, é a minha trajetória. Por isso que eu não gosto desses gurus de internet e de verdade, assim, alguns eu sigo, mas começou a falar muita merda, eu paro de seguir. Eu posso falar palavrão Tá aqui? certo. Porque aí vai vir mais uma palavra feia, mas eu não consegui encontrar uma palavra que definisse melhor, um termo que definisse melhor. Hoje na internet, o povo caga a regra. Então, você tem que fazer isso. Não, porque para você abrir seu negócio, você tem que... Não. Assim, é a sua vida, é a sua trajetória, você escolhe o seu caminho. Se responsabilize pelo resultado. Se der bom, é sua responsabilidade. Se der ruim, é sua responsabilidade. Essa é a única regra. Agora, o caminho, como você vai traçar, aí você pode escolher empreender em várias frentes, pode escolher ser extremamente especialista. Recentemente no meu podcast eu entrevistei um cara que tem uma empresa faz 20 anos. A empresa começou a dar lucro no 15º ano. Com 15 anos de empresa, a empresa começou a dar lucro. O cara esperou 15 anos para conseguir um resultado positivo. E faz 5 anos que ele tem um resultado positivo. Mas ele trabalha há 20 anos fazendo a mesma coisa. Então, tem regra? Não tem regra. De repente, para você pode ser uma, para a Pri é outra, para a Meire é outra, para minha mãe é outra. Então, a questão é ter um pensamento autônomo e agir e se responsabilizar por aquilo que faz. Então, quando eu tive que sair do Hortifruti por uma decisão minha, tive que sair porque eu quis sair, eu assumi a responsabilidade por ter feito escolhas ruins. E eu aprendi com aquilo. A questão é... Uma das lições que eu aprendi é que, e já aconteceram situações, nem todo mundo que eu prestar consultoria, e mesmo que eu enxergue a oportunidade, eu não posso ser sócio. Essa é uma lição que eu aprendi, e eu refleti sobre isso depois. Mas eu tive que passar. Perdi dinheiro? Perdi dinheiro. Perdi não, investi para aprender. Eu não cometo mais esse erro de novo. Sabe? É o que você falou quando a gente estava batendo papo com a câmera desligada. Topou, e aí me lembrou uma passagem de um livro aqui, que é um livro, deve estar até por aqui, do Érico Rocha, que ele fala, tem um capítulo inteiro que ele fala, topou, cuida. É o título do capítulo. Topou, cuida. O que significa? Você chutou ali, bateu o dedinho no canto do rack, sabe? Aquele que dói muito. O que você faz? Você vai cuidar para não acontecer de novo, sim, que é o que você falou. Tem um problema? Beleza, então. Então, qual que é o problema? Tem um hack e eu tenho um dedinho que dói muito. Então, manter a distância. Vamos manter a distância. Vamos manter a distância, vamos colocar uma borracha ali, né? Vamos andar só de tênis em casa, mas você busca uma solução, você cuida daquilo. Então, é isso. Abrir o Hortifruti não foi uma escolha acertada do ponto de vista financeiro, mas foi uma escolha acertada do ponto de vista de aprendizagem. Isso significou para mim que eu não posso ficar abrindo empresas com todo mundo que eu presto consultoria. E já aconteceu e assim, não. Eu entro como consultor e saio como consultor. E uma pergunta que eu gostaria de saber,
de você, que realmente isso é uma pergunta que eu não sei. E olha que ele é meu irmão. Tcharam, se prepare. Tcharam. Qual é? Como que você faz para os seus horários? Como que você consegue administrar os seus horários? Porque eu falo por mim, eu sou péssima em administrar os meus horários. Ele deve saber alguma coisa. Gente, eu sou péssima e aí eu abraço o mundo, né? A gente estava conversando sobre isso esses dias. Então, assim, algumas parcerias que a gente faz, algumas Sim. coisas que a gente faz e eu mesma não tô dando conta. Sufoca, né, Como Pri? que você faz? Porque eu vejo que você faz muita coisa, né? Você tem um podcast que é muito legal pra gente, assim, né? Dá até ter disponibilizado aqui pra gente, mas assim, você tem um podcast, você tem um laboratório da pesca, você é pai, você, né, tem a questão também de dar consultoria. Como que você consegue fazer isso? Tem alguma técnica ou você sempre conseguiu fazer isso? Não, tem sim. A regra é básica. Faça tudo mal feito. O quê? Isso eu não ensinei. Isso eu não... Dona Neide? Não E agora? sei, não. Agora que eu fico quieta. Obrigada. Faça tudo mal feito, que aí você consegue fazer um monte de coisa. Né? Brincadeiras à parte, tem que tentar se organizar da melhor forma possível, né? O dia tem 24 horas para todo mundo. E não tem jeito, assim. Tem que tentar otimizar. Tem horas que você está dentro de um projeto, por exemplo. Hoje a loja ela demanda muito tempo, né? Porque a loja abre às 9 e fecha às 19. Então, 10 horas do meu dia eu estou dentro de uma loja. Tenta otimizar dentro daquele período. Entende os períodos de sazonalidade. Então, eu sei que as segundas e terças-feiras são dias mais tranquilos na loja, que me sobra tempo, de repente, para fazer uma reunião online. Fazer os banners, para fazer as postagens, os textos, mas também saber lidar com essa pressão, e é um negócio que eu venho aprendendo, principalmente depois da Maria, essa pressão que a gente faz sobre a gente mesmo, porque a gente quer dar conta de tudo, você quer fazer tudo, e hoje eu acho que, mesmo achando que eu sabia, eu tô aprendendo de fato o que é priorizar. Que lindo. Porque é dedicação para minha filha. Até que ponto é válido, né? Até que ponto é válido eu fazer tudo. Ou talvez tudo foi válido para me Querer trazer... dar conta de tudo, se sobrecarregar, colocar esse peso. Isso. Porque o peso tá lá, você quer pegar ele, colocar e se chicotear, o chicotinho, né? Não, eu sou pai, eu tô aqui, eu casei, eu tenho um empreendimento, mas eu preciso... Autocobrança, né? E aí, com a Maria, eu vejo que assim, a prioridade é não fazer nada, muitas vezes. É chegar em casa e colocar ela lá no tapetinho e fazer ela dar risada, me jogar no chão. Coisa Jogar. linda. Então... Que bonitinho. Eu não consegui imaginar ele assim, porque antes ele era todo, né? Mas eu tenho vídeos. Eu Eu tenho provas de que eu faço isso. Mas é legal, porque... E realmente mostra que muitas vezes a gente se preocupa com tanta coisa e as prioridades elas vão mudando. Mas não é muito diferente quando você não tem filhos também. A questão é que chegam a alguma coisa que te dá uma prioridade muito grande. E não que eu queira parar todos os outros projetos. Muito pelo contrário, eu continuo aqui querendo fazer tudo. Tanto que a gente estava conversando. Existem outros projetos hoje, só que você... E aí vem um ponto importante, falando de priorização e com a mudança com a Maria e tal, né? O que isso impactou na minha vida. Hoje, o que eu mais valorizo e o que eu quero mais ter é tempo para estar com ela. Tempo de qualidade. E é um tempo de qualidade. E eu não quero perder tempo no trânsito, eu não quero perder tempo, de repente, num balcão, e não que esse seja um problema. É que, pro meu momento de vida, já não é aquilo que está me satisfazendo como outras atividades. Aí vem o que você falou. Tem um problema? Como que resolve? E aí eu comecei a olhar para a tecnologia como uma alternativa de estar próximo, de eu não ter que me deslocar, de conseguir... Só de estar desenrolando esses projetos
paralelamente, que é o que eu falei, e depois a gente, se puder, volta aqui para falar do aplicativo, porque eu acho que ajuda todo mundo. Com certeza. Então, o aplicativo, que é um dos projetos, me dá essa flexibilidade de eu poder, de repente, gerar renda, né, para mim e para outras pessoas, e trabalhar de forma online. Porque a tecnologia, eu consigo me conectar. Esses dias a gente estava em reunião com o pessoal lá em Santa Catarina e o outro estava em Campinas. Né, e eu estava em Santo Amaro. Então, você consegue se conectar e as coisas funcionam. Então, vem aquele lance do pensamento diferente, de buscar outras frentes e tal, para resolver problema. Então, nesse momento, empreender é resolver o próprio problema e o problema de mais pessoas. Né? Então, através do problema das pessoas, você resolvendo o problema das pessoas, você resolve o seu próprio problema. Então, eu estou buscando alternativas de resolver problemas de pessoas através da tecnologia para resolver o meu próprio problema. Entendi. Perfeito. Tá? Então, assim, voltando ao lance do tempo, buscar alternativas. E também pensar que nem tudo é preto e branco, assim. Não é sim e não. Tem coisa que fica no meio cinza ali, né? Porque a vida é assim, não é que você toma uma decisão e vai ser aquilo e tal. Não, você pode voltar atrás, você toma outra decisão, você muda a direção. Ah, não tá, putz, agora não tá legal, minha agenda tá muito conturbada, não tô conseguindo me organizar. Então, peraí. Aí volta o lance que a Monique falou. Resolveu o problema. Qual que é o problema que eu tô tendo? Não tá dando tempo de fazer nada. Então, vamos excluir. Vamos excluir algumas coisas aqui. Será que dá? Será? Henrique, pegando esse gancho aí que você falou da qualidade de vida, você tem um podcast, Somano, que fala muito dos empreendedores da periferia. E hoje a gente vê que na periferia tem bastante empreendedores. Obviamente já tinha os empreendedores anônimos, que é aquele que vende o milho, vende a pipoca no bairro. Ele é anônimo ali, não é visto na sociedade, mas ele é um empreendedor. E hoje a gente vê que as pessoas querem empreender no bairro por qualidade de vida. Você que está aí, acompanha, tem um grande leque de conhecimento, faz sentido hoje? Hoje o empreendedor quer estar no bairro por uma questão de locomoção, para poder aproveitar com os filhos, ter uma qualidade de vida melhor com a sua família? Sim, e tem muita oportunidade. Foi muito boa, muito boa. Também, né, eu acho que cada vez mais eu penso que provavelmente depois da pandemia a gente começou a pensar mais nessa questão do tempo que a gente perde. Acho que, de uma forma geral, a pandemia trouxe essa realidade pra gente, né? A gente se viu sem a possibilidade de se locomover para onde a gente queria e a gente passou a refletir mais sobre, faz sentido ficar 1h30 no trânsito? 1h30 para ir e mais 1h30 para voltar. Então, são 3 horas do seu dia. É muito tempo. Então, sim, eu acredito que os empreendedores estejam pensando nisso também, além das inúmeras oportunidades. Tem muita coisa no bairro que dá para fazer e você não... E vem mudando também. Até, eu não sei se foi conversando com a Manu, se foi a Manu que me falou isso, mas eu vi que o lance de chamar de CLT hoje em dia é meio pejorativo. Me corrija se eu estiver errado. É isso, né? Entre a juventude. Então, falar assim, não, vai o seu CLT. É uma ofensa. Nossa, não sabia não. É uma ofensa. Eu e ela não. Deveria gravar e colocar. Depois vamos pegar só esse pedacinho para colocar nos outros episódios, soltar o... Nossa! Vai ficar bom na sonoplastia. Então, já existe uma mudança de mentalidade dos jovens. Né? Cada vez mais... E a gente vem aprendendo com esses jovens, né? Cada vez mais vem mudando a ideia de que, assim, estuda para você conseguir um bom emprego, para você ficar anos numa empresa e você se aposentar. Essa visão de empregado vem mudando, né? E eu não estou falando que eu concordo 100% com a geração que está vindo, porque tem bastante coisa também que eu acho que a gente, na nossa fase, constrói, que eles estão perdendo. Mas, falando de empreendedores da periferia, acho que essa mudança, né, de cabeça mesmo, de mentalidade, de perceber que, assim, eu não preciso ficar
12 horas do meu dia dentro de uma empresa que está a 3 horas de distância de mim e fica lá, só lá. A vida é curta, a vida é passageira, então o que eu posso fazer, os mais bem intencionados, o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho, onde eu estou, para gerar uma renda, porque isso me satisfaz. Pegando o gancho, a gente sabe que muitas pessoas também, devido à pandemia, entrou colocando as pessoas para trabalhar em home office, e isso também foi um grande benefício que teve, né? Quando você fala assim, enche os olhos, eu fico deslumbrada da magnitude, né? Da grandiosidade que nós temos hoje. Quando a Meire colocou a questão do podcast que você faz, como que você consegue hoje contribuir, Henrique, com a sociedade, o menor, dentro da periferia? Porque você está dentro da periferia. A partir do momento que você chama pessoas de dentro da periferia, empreendedores, isso é uma grande oportunidade. Então, o que te levou a fazer isso? A ser essa gota? Porque muitas vezes a gente quer fazer grandes mudanças e essas grandes nunca faz, nunca age. E isso, de fato, eu acredito muito e te dou esses parabéns, porque é uma grande mudança. A partir do momento que você tira alguém que vende pipoca, né? Eu vi também, eu fui lá acompanhar, fui lá e vi, eu encontrei uma moça, não lembro agora o nome, mas que ela trabalha ali com a parte de tranças, não lembro agora. Sim. E eu achei muito bonito, né? Quênia. Porque isso. E da onde, como que você consegue buscar essas pessoas? Como que é selecionado? Como que surgiu essa vontade sua de trazer, de dar oportunidade para que elas sejam vistas, para que elas tenham vozes, né? Para que elas consigam, de fato, mostrar o trabalho delas, não só o trabalho, mas aquilo que tem de mais importante, o que tem dentro. É isso. Não, legal. Boa pergunta também. E obrigado por essa pergunta, porque ajuda a expor qual que é o meu pensamento. Por que eu faço? É o propósito de eu fazer isso. Eu acho que a gente tem 3 forças anti-empreendedoras no Brasil. 3. A gente gosta de números, né? A gente gosta de sequências de uma forma... Então, se for para sintetizar, tem 3 forças que nos fazem... São forças contrárias ao empreendedorismo. São os grandes canais de comunicação. E aí a gente pode citar Rede Globo, SBT, os jornais, de uma forma geral. Isso é uma força. E por que isso é uma força anti-empreendedorismo? Eles causam um efeito manada. Então, o meu objetivo, quando eu falo de mostrar os empreendedores da periferia, é mostrar que, para além daquilo que a Rede Globo mostra, que o SBT mostra, que a Bandeirantes mostra, que os jornais mostram, existem pessoas diversas dentro da periferia. Uau. Então, essa diversidade que traz a nossa potência. A nossa potência enquanto brasileiro. Para mim, a periferia é a essência do brasileiro. Então, quando eu tenho oportunidade, que nem a Pri já foi, vocês estão convidadas também, a gente organiza a agenda para que vocês venham, se vocês tiverem interesse. Quando a Pri, e foi um dos primeiros, chega como mulher falando que ela tem uma oficina, isso é tirar rótulo. Coisa que hoje o pessoal gosta de surfar numa onda que vocês começaram. Exato. Então aí e é isso que as grandes mídias fazem. Elas pegam aquilo que está já uma onda que já foi criada e surfa nessa onda. E aí qual que é o problema? Vai pegar a mulher, e não tem problema, tá? Mas vai pegar a mulher preta que tem um restaurante de comidas típicas africanas. É isso que a mídia gosta de mostrar. Mas a mulher preta, ela pode ser uma programadora, uma engenheira. Vai pegar uma mulher com cabelos encaracolados e é dona de salão de beleza. Tudo bem, pode ser também, mas não é só isso. Então a grande mídia, ela acaba causando um efeito manada, vai mostrar... Distorce, né? E distorce e mostra só aquilo, e a gente acha que só aquilo é a realidade. Vai pegar os descendentes de orientais, vai mostrar dono de uma pastelaria. É tudo muito clichê. Dono do caldo de cana. Tudo isso é muito clichê. Só que na periferia tem tudo. Tem o preto fazendo pastel, tem o homem dono de salão de beleza. É tudo misturado e isso é muito potente. Só que isso não é mostrado. E também tem a questão, né, que está mudando muito até essa questão que você falou de
da linha LGBT, né? Que o homem que, se ele tem que ter uma barbearia, porque se ele tiver um salão de cabeleireiro, ele é gay. Isso. Né? Não necessariamente Não. porque você tem um salão de cabeleireiro. Se você quiser ser gay, tá tudo bem. Sim. Mas não necessariamente porque eu gosto daquilo ali, né? Então, assim, eu gosto de ter um salão de cabeleireiro, então eu vou ser gay? Não precisa ser desse jeito. Então, a gente é muito, até dentro do que você está falando, a mídia, né, a Globo, principalmente a Globo, né, a TV Record também, mas a Globo, ela quis trazer muito rótulo, né? Eu lembro ali na década dos anos 90 que se você tinha que ser, para você ter dinheiro, você tinha que ter, trabalhar, aí você, lógico, você tem que trabalhar, mas assim, só existia isso, era o pessoal que tinha os mordomos, o pessoal que tinha helicóptero, o pessoal que tinha... E quem era pobre era muito pobre. Não existia o meio termo. Uhum. Né? Classe média. A classe média. Ou você tinha mordomo, tinha mansão, tinha helicóptero, tinha não sei o quê, ou você não tinha nada. Né? Era do 0 ao 100 muito rápido. Então a gente cresceu dessa forma. A gente, pelo menos eu vejo que eu cresci dessa forma. Quando a gente cresce... Um exemplo que aconteceu comigo quando eu comecei a me tornar adulta é que, assim, eu achava que o médico ia em casa, porque a Globo fazia o quê? O doutor, você ficava doente, o doutor tava lá na cama. Você não tinha que ir até o hospital e esperar. Quando eu me deparei com essa situação, a primeira vez que mas eu tenho que ir no médico, eu vou ter que esperar 3 horas, 4 horas para ser atendido, mas o doutor que ia dar... Entende? É uma coisa que foi colocado, quanto de coisa que foi implantado ali na sua cabeça. Isso. E você achando que era aquilo ali, não é? Isso. E voltando à pergunta, né, de forma mais objetiva, quando eu fui percebendo, e outros canais de comunicação, né, não colocando só as emissoras de TV, as grandes emissoras, mas todo mundo surfa muito nessas ondas. E aí... Eu sempre consumi bastante podcast, livro e tal, sobre empreendedorismo, sobre a administração. Tinha um podcast que eu assistia, que eu ouvia, e eu ouvi, sei lá. Hoje em dia eu parei um pouco de escutar, mas escutei para bem mais de 100 episódios. Chama Do Zero ao Topo. Muito bom, inclusive. Né? Eu gostava da apresentadora, ela fazia perguntas muito inteligentes e tal. Mas assim, Do Zero ao Topo. É o nome do podcast. Aí você pensa, pô, é do zero, né? Aí, quando você ia entender, as histórias não são bem do zero. E eu fui percebendo isso ao longo das histórias, embora sejam histórias muito boas, inspiradoras, mas para mim ficou muito claro quando eu escutei o episódio do fundador da Batio Delate, que é aquela sorveteria. E aí... E é uma sorveteria muito boa, inclusive. Mas o cara chegou e a entrevistadora perguntou assim, como que você fez, quanto que você investiu para abrir essa primeira e depois se tornar, né, uma franquia? Aí ele falou assim, foi cerca de 1 milhão que ele investiu. E aí ela falou, mas como que você fez para levantar a grana, né, conseguir esse 1 milhão? Você já tinha esse dinheiro, era uma reserva sua? Ele falou... Não, eu conversei com alguns familiares e eles me emprestaram o dinheiro. Aí eu pensei assim, e juro para vocês, eu lembro exatamente da situação. Eu estava pedalando, estava indo para a loja e eu pensei assim, acho que se eu rapar a conta de todo mundo da família, eu vou pegar dívida, eu não vou pegar dinheiro, porque não chega 1 milhão. Aí eu falei assim, peraí, não é tão... Aí foi só reforçando, esse é um exemplo, mas foi só reforçando a questão de que, assim, não é do zero ao topo. E aí eu pensei, e onde que eu escuto quem tá no zero mesmo? Ou quem saiu do zero mesmo? Aí pesquisei, não encontrei nada. Eu falei, quer saber? Eu vou criar esse palco pra gente registrar essas histórias. E aí surge a ideia de Somando, que daí trabalhamos no nome e tal. Tem todo um trabalho de identidade visual, né? Mas foi daí que surge, assim, o lance de querer criar esse palco, já que a grande mídia tem uma visão de só surfar na onda e rotular. Os outros canais vêm nessa onda também, de querer mostrar aquilo que está no hype. Então, vamos fazer diferente, que é o empreendedorismo.
Já existe. Eu não inventei o podcast, eu não inventei o MesaCast, já existia. Só que qual que é a ideia do empreendedor? Do empreendedor colocar a minha cara, a minha assinatura, porque é isso que eu sei que é a realidade da maioria da gente mesmo. Ninguém aqui, eu acho. Não sei se as meninas são milionárias. Bilionárias. Por isso que nós estamos perto dela. Ande com elas e una elas. Ele mesmo falou, né? Mastermind, né? Ele mesmo citou a passagem da Bíblia, né? Diga com quem você anda, que eu direi quem tu é. É isso aí. Entendeu? Então, Tá assim, fazendo bem. Tá. Eu vi, falo, cola ali. E só para complementar, eu falei de um dos pontos, que foi da onde surge a ideia do podcast, do conteúdo, as 3 forças, só para ficar claro para quem estiver assistindo a gente. As mídias são uma força anti-empreendedorismo, porque rotulam. As instituições financeiras são também... Eu tive uma conversa esses dias com, não sei se é um regional, é alguém que cuida de várias agências da Sicredi, né? E aí eu falei, cara, assim, é um absurdo isso que o mercado financeiro faz. Porque se eu não tiver um CNPJ aberto durante pelo menos 12 meses com um faturamento razoável e tudo isso demonstrado através de nota fiscal e tal, eu não consigo R$1 de crédito. Eu falei, eu fui com o meu plano de negócio, que eu sabia exatamente quanto que eu ia gastar para abrir uma loja de pesca, o plano de negócio todo desenhado. Eu entrei no Santander, eu entrei na Caixa Econômica, eu entrei no Sebrae. Eu não consegui R$1 de crédito para abrir uma loja que hoje funciona há mais de 8 anos. E aí depois de 4, 5 anos, aí vem a Globo, aí vem a Folha de São Paulo, aí o próprio Sebrae começa a dar coisas que lá atrás ele queria cobrar. Se no começo não... Exato. Um dos projetos, que é o do aplicativo, estou entrando em contato porque eu preciso de uma ferramenta específica do mercado financeiro. Sim. Ninguém me dá informação. Nossa. Por que não me dá informação? Porque fala, qual que é seu CNPJ? Eu falo, é um projeto. Eu estou prototipando ele. Não existe. Ah, não, mas eu teria que saber quanto de faturamento o senhor tem. Eu não sei. Meu Deus. Então, existe essa força. Então, a primeira força, e não necessariamente nessa ordem, mas que eu citei, meios de comunicação, mercado financeiro. O mercado financeiro não está, assim, literalmente está cagando para o empreendedor. Ninguém quer saber do empreendedor. Só quer saber do empreendedor quando sabe que tem fluxo de caixa para pagar a dívida com juros absurdos. Isso mesmo. Exatamente. Isso mesmo. E Daquele que não precisa, né? para eles que não precisam. E assim, quem tem muito dinheiro usufrui de coisas... Vamos lá, vamos falar de BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento. Beleza? Quanto de dinheiro que a gente pegou do BNDES aqui? Nada. Nada. É aí que tá. É esse o ponto. Então, assim, a gente não sabe nem como chegar no BNDES. Agora, quem é milionário, usufrui bastante. Milionário... Hoje em dia, ser milionário não é nada tão extraordinário, né? Mas, assim, quem é muito rico... E não é extraordinário, não é porque eu tenho, não. É porque hoje um apartamento está valendo 1 milhão, né? Então, não, mas é que o você 1 tá milhão... mais perto do 1 milhão. É forma figurativa de falar. E 1 milhão ele desvalorizou, né? Sim. E muito longe ainda de ser rico. Mas o lance é, quando você é muito rico, você tem acesso a esses mecanismos financeiros que quem precisa não tem. Quem vem do zero. Sim. De verdade. Então, essa é uma segunda força anti-empreendedorismo. Terceira força anti-empreendedorismo é educação / governo. Tá? E aí eu não estou falando de direita ou esquerda. É de uma forma geral. Então, dentro das instituições de ensino públicas e privadas, não tem o estímulo, o desenvolvimento para empreendedores. E aí vai falar, Henrique, você está falando da escola pública, por exemplo? Sim, também. Se você pegar qualquer curso de odontologia, normalmente quem se forma em odontologia quer abrir uma clínica sua, correto? Correto. Sim. Não tem na grade do MEC, obrigatoriamente, que eles tenham que entender sobre legislação comercial. E isso impacta diretamente no empreendedorismo, porque se a pessoa pretende alugar um consultório que já tenha sido de uma marca, de uma rede de dentistas, ela não pode abrir um consultório ali. E ela pode sofrer um impacto legal, pode ser processada por estar abrindo um outro consultório odontológico em um lugar onde já tinha.
Mas não tem isso. Não tem matemática financeira para a pessoa conseguir fazer. Não tem a literatura sobre os comportamentos empreendedores. É complicado. Isso, estou falando do dentista. O psicólogo, o engenheiro civil, que normalmente vai abrir uma construtora. E dentro dessas faculdades, também, pelo que eu sei, não tem a gestão. Então, ele sabe abrir e fechar um dente, mas ele não sabe fazer a gestão. Não sabe. Então, ele é um Aí bom ele vai contratar um operacional. funcionário. Exatamente. Ele é um bom operacional, porque ali ele é um dentista, mas ele está no operacional. Isso. Mas ele não sabe fazer a gestão financeira Isso, dele. exatamente. E aí entra também, eu acho que nessa parte que entra porque que muitas empresas fecham, né? Sim, Perfeito. É isso. muito. Muitas. A Muitas gente tem um fecham. índice de mortalidade. Toda empresa que passa do segundo ano tem que comemorar. Porque é muito raro. É muito raro. A maior parte das empresas morrem com 2 anos. Uma parte, assim, absurda. Muitas vezes por não saber escolher o ponto comercial. Porque a pessoa, você falou de gestão, não tem gestão de nada, nem de funcionário, nem de nada. E a pessoa não tem a menor noção, por exemplo, de um marketing que ela precisa fazer. Sabe? De posicionamento, de qual pô, eu tenho que alugar um estabelecimento, um ponto comercial. Aonde que eu vou alugar? Como eu faço esse estudo, né? Como que eu faço? E é uma coisa que mexe com a gente, que eu comentei com a Pri em um outro evento que nós estávamos e nós também fizemos essa gravação, que eu falei para ela, né, junto com o outro rapaz, que é uma coisa que me afligia muito, porque no começo existe esse cálculo, né? A cada 10 empresas fecham a partir do segundo ano, terceiro ano, aí tem aquele cálculo, aquela matemática que eles falam. Aquilo dali traz uma aflição para o empreendedor, para o dono da empresa, porque você fica dentro da estatística e você pensa, poxa, que isso não aconteça no meu negócio. E é onde você procura essas ferramentas e esses recursos, eles não chegam. Porque, de certa forma, até quando você fala agora da questão do seu desenvolvimento do aplicativo, é você que está em busca, o maior interessado é você, só que isso vai ser um grande benefício para as pessoas depois. E isso é travado de uma certa maneira que você tenta buscar essa informação, você não tem, você busca, e isso vai te frustrando e vai trazendo essa barreira para que outras pessoas não consigam também alcançar esse êxito através do benefício que você vai trazer. Então é muito frustrante. Tá vendo como é uma força anti-empreendedorismo? É muito difícil. Então muito difícil. É exatamente isso. Mesmo, e assim, qualquer empreendimento, desde que lícito, ele traz benefício para a sociedade. Sim. Se for lícito, ele vai trazer benefício. Você vai estar atendendo um público específico, você vai empregar gente, você vai pagar imposto. Não tem nada melhor do que um empreendedorismo para mudar a história de um país. Tem que ter empreendedores e empreendedoras, pessoas de coragem que façam acontecer. Por quê? Isso é o que vai gerar emprego. Porque não é todo mundo que vai ser empreendedor, não adianta. Não adianta achar que teremos 215 milhões, que é a população brasileira, todos serão empreendedores. Podem adotar um comportamento empreendedor. Mas qual que é o lance do empreendedorismo e a parte bonita que eu vejo? Como nem todo mundo nasceu com dinheiro, e tudo bem, primeiro você, através de comportamentos empreendedores, você se capacita, você vende o seu serviço daquilo que você se capacitou, e depois você trabalha para você mesmo e emprega pessoas que estão se capacitando, vendendo aquelas horas de trabalho. E aí a roda gira. Sim. Então, assim, você não quer que um funcionário entre com você e se aposente na sua empresa. Tudo bem se ele fizer e for um bom funcionário. Mas fica perfeito quando você está empreendendo, emprega pessoas que depois essas pessoas possam empregar outras pessoas. E aí você emprega outras pessoas e a roda vai girando. Sim. Gerando solução, pagando imposto, empregando gente, fazendo a roda girar. Uma coisa também que a gente vem lutando, né, é por que você tem que passar da ponte para lá para ter algo melhor, né? Por isso que as grandes empresas, igual Renner, né, quem mais? Tem a Renner, tem o MEC, Besni. A Besni. A pernambucana está nos bairros, hoje em dia está bem forte as pernambucanas. E aí, assim, antigamente a gente tinha que sair do bairro para ir para, né? Tinha que passar da ponte, eu falo da ponte da João Dias porque era a nossa realidade, a gente tinha que passar da ponte João Dias
para acessar coisas boas e coisas melhores, né? Quando eu montei a loja, eu pensei nessa situação. Eu falei assim, não, eu quero montar uma oficina legal porque eu não quero que a pessoa saia do bairro e vá passar a ponte para ir para uma oficina bacana e uma oficina legal. Só que também existe um preconceito entre nós mesmos aqui do bairro. Muito. A gente não consegue fazer as coisas pro próximo dentro do bairro. Muito. Né? Sim. Então, assim, e aí quando você vai se tornar empreendedor, o que acontece muito é que você espera, né, que o seu amigo, que a sua família, ela venha, né, e ela te abraça. Consuma, né, também. Consuma e te abraça e fala assim, vamos e tal. E elas são as primeiras a querer a coisa de graça. Entendi. Não é? Então, assim, você fala, caramba, poxa, você tem que me ajudar. E vem alguém que é um cliente, ele se torna mais seu amigo, porque ele entende que você está trabalhando. E aí você não precisa fazer aquela situação acontecer, ficar falando para a pessoa, olha, não, é que é um serviço, é o meu sonho. Não. Então, isso é ruim também, né? Então, a gente não pode também achar que vai abrir uma empresa e que a sua família, que o seu amigo vai te ajudar. Não vai. Quem vai te ajudar mais são os mais de fora do que propriamente. E aí, Isso não é pra todo mundo, tá? Gente, não é pra todo mundo, mas é o que acontece bastante. Não Sim, é pra você todo falou da mundo. realidade. Você não tá falando individualmente de alguém da família. Isso, mas isso não. acontece de uma forma geral. Então, de uma forma geral no Brasil. E isso tem tudo a ver com aquilo que eu falei da síndrome de cachorro vira-lata. Eu tive a oportunidade de assistir o Alceu Valença. Inclusive, o Alceu Valença vai estar de graça no Embu, Embu das Artes. Meu, vai ser muito legal. Nossa, eu gosto dele. E um dos shows que eu assisti dele no Eu gosto Sesc... dele por causa de você, né? Entendi. E é muito bom mesmo. E eu vou. Iremos. E ele tem um discurso muito legal. Ele é advogado, né? O Alceu Valença, ele é advogado, então ele tem um discurso muito bom. E ele conta a trajetória dele. Em um dos shows que eu fui dele, ele conta a trajetória dele. E o que aconteceu com o Alceu Valença? O que acontece com muitos artistas brasileiros. Ele estava aqui, batalhando, fazendo música e fazendo show, e nada acontecia. Quando ele foi para a França, estourou na França, aí ele volta pro Brasil, falando, não, tem uma validação. Isso é síndrome de cachorro vira-lata. Isso significa que a gente, enquanto brasileiro, a gente não consegue validar alguma coisa. A gente precisa que alguém de lá de fora valide. Sim. E isso acontece muito com empresas, com músicos. O Seu Jorge foi assim também. Tem muitos músicos que eles não são conhecidos pela população de uma forma geral, vão para fora, ficam conhecidos lá fora e depois voltam. Eu tive aqui no podcast mesmo o Bruno Homeotech. Se vocês tiverem a oportunidade, quem estiver nos assistindo, vai lá e assiste esse episódio. Ele fala exatamente isso que eu estou falando. Ele tinha uma empresa de consultoria de treinamento. Ele sempre teve vontade de ir para os Estados Unidos. Chegou uma hora, ele já tinha ido 2 vezes para buscar informação lá. Ele foi pagando dinheiro do bolso dele. Até o momento que ele falou assim, estou trabalhando basicamente online, não preciso estar aqui. O que ele fez? Foi morar nos Estados Unidos. Era um cara ele cresceu no São Luís, morou em Diadema. E depois foi morar lá na Raposo, num apartamento que ele fala que pagou com Minha Casa Minha Vida. Então, assim, é uma pessoa que estava trabalhando para conquistar alguma coisa. Chega um dado momento que ele vê que o trabalho dele fica sendo basicamente online e a qualidade de vida que ele poderia ter com os filhos lá nos Estados Unidos era maior, ele se muda para lá. Quando ele se muda para lá, ele coloca como endereço fiscal da empresa dele de treinamento os Estados Unidos. Ele volta a falar com os mesmos clientes que negaram ele antes. Você vê? Ele começa a fechar um monte de contrato. Porque a empresa dele agora está estabelecida nos Estados Unidos. Como pode? Olha como a gente é burro. E eu tô pegando o gancho do que você falou da ponte para cá. Porque a pessoa, se você for uma hamburgueria e cobrar R$70 no hambúrguer aqui no Capão Redondo, a pessoa é perigosa sentar na sua mesa e fala assim, eu não pago R$70 no hambúrguer aqui. Tá roubando. Mas vai lá em Pinheiros e paga 90. 140. Então, a gente precisa dessa validação, o que é uma tremenda burrice. Sim.
né? E hoje também tem muita questão, já tinha, e hoje com as redes sociais aumentou muito, as pessoas estão mais equilibradas hoje, mas é o status, né? Onde você tá, o que você tá fazendo, né? Então também tem sobre isso, né? Que é a questão de você não paga R$70 no Capão Redondo, mas você paga 90 em Pinheiros, só porque você tá em Pinheiros e eu vou postar, Sim. né? É. Então assim, vamos ajudar o empreendedor do bairro, Do bairro. né? Vamos fazer acontecer dentro do bairro. Não faz. E vamos ter orgulho da gente. Uau. Porque quando a gente precisa Seu que patrimônio, sua alguém... história. Quando a gente precisa que o estrangeiro valide quem a gente é, a gente não está tendo orgulho da gente. E isso é a síndrome do cachorro vira-lata. Então, sou do Capão Redondo. E não tenho problema com isso. Sim. Ah, mas você é um japonês do Capão Redondo? Sim, Então. sou um japonês do Capão Redondo. No Capão Redondo tem japonês, tem índio, tem branco, como qualquer lugar do país. O Brasil é o país mais miscigenado que tem. A gente é uma mistura. Todo mundo em algum momento na história aqui tem um índio, tem um preto, é assim que funciona, tem um europeu. A gente é assim. Então a gente tem que ter coragem de assumir quem a gente é. Então, se está no Capão Redondo, você não precisa ir para Pinheiros para tirar foto. Tem orgulho que você está no Capão Redondo comendo um lanche top ou sendo bem atendido numa oficina top no Capão Redondo e qualquer outro lugar, no Jardim Ângela, São Luís, qualquer outra região. Vou fazer uma pergunta agora bombástica. Eita, Gente, eita, eita. Henrique, olhando aqui nos seus olhos, Ó, profundo, eita. a dona Neide, ela fez a apresentação, sabemos, né, que ela é sua mãe, você tá com a sua irmã, eu fico muito feliz. Hoje, você sendo homem e tendo agora uma filha mulher, né, esse podcast fala das mulheres, e é isso, a Priscila trouxe muito bem a colocação de que é isso, é a força, o homem não precisa estar separado da mulher e a mulher separado do homem, que juntos a gente consegue trazer essa força. Como que você vê, né? Porque você deixou isso muito claro que no começo, durante a sua fala, em várias vezes você enfatizou isso, do orgulho, de ser influenciado tanto pelo seu pai, pela sua mãe, de ver a sua irmã também, porque ela sempre foi ali líder, ela sempre esteve à frente. E hoje você, sendo casado com uma mulher, tendo uma filha mulher, sua mãe, sua irmã... Não manda em nada. E aí? Como que você pode hoje ser esse braço para as mulheres que estão nos assistindo, né? Mulheres fortes. O que você traz pra gente, assim, de valioso, estando dentro desse laço familiar, dessa... que é uma base que eu valorizo muito, é um dos meus valores, a família. Não digo do feminismo, mas de você ser esse homem também empoderado, onde você pode dizer, eu estou com elas, eu apoio elas, porque é uma coisa também que depois eu quero trazer, e já aproveito também para falar, que eu achei muito lindo. Quando nós começamos, para você que não sabe, e surgiu esse desejo no nosso coração, meu e da Pri, que eu conversei com ela, ela buscou força. E essa primeira força que ela teve, gente, ela foi buscar no irmão. Então, o irmão, você apoiou, né? Você poderia colocar todas as causas. Olha, não dá por isso, porque é um espaço, eu tenho isso. Mas você teve essa sensibilidade de acolher essa mulher, de acolher essa irmã, né? E acolher outras mulheres, porque não foi só pela beleza, não foi só pela estética, não foi só, não. Você também teve essa participação, é um grande diferencial. Então, para você que não sabe, o Henrique, ele nos acolheu. Eu me sinto acolhida por você, eu não te conhecia, mas eu já senti esse acolhimento. E isso é muito bonito. Não é o bonito só das palavras, mas é isso, é essa força, é a gente sentir que, de fato, você não tá ali no balé lá e ele quer trazer, né, os empreendedores, não. Você nos acolheu. Então, se hoje nós estamos aqui, se você já conseguiu nos acompanhar outras vezes, por detrás disso teve o Henrique, que nos cedeu esse espaço, que contou e acreditou, você acreditou. E isso é muito bonito, sabe? No portão, quando a gente se encontrou, eu fiquei ali muito emocionada, pelo fato de eu ter 3 meninas, eu tenho 3 meninas, e ver que... Eu falei para Dona Neide, qual é a sensação que a senhora tem de ver 2 filhos assim, de ter gerado e ver os 2, porque é muito rico isso. Não é simplesmente só mais um podcast, mas é ver família sendo família, e o mais bonito de tudo isso, empreendendo. Então é isso.
Eu queria só um adendo, que eu gostei muito do que você falou e de fato teve sim a minha participação, mas a minha mãe... Sim, também. Foi ela que deu uma Ela que movimentou, né? ali, né? Não esquecendo disso. Então, assim, ela deu aquela... E ele ficou emocionado. Você viu os olhos? Eu pensei que ia chorar. Falei, eu acho que ele vai chorar. Acho que o Henrique vai... Deixa eu falar. Respira, bebe uma água. Porque é uma filha, né? Filha, mãe, E aí era só esse adendo que eu queria colocar, que assim, sim, a gente conversou, mas a pitadinha foi ali da dona Neide que falou. E aí, né, ele com ela falando com ele Estamos todos juntos. Tá fazendo seu papel de irmão mais nova, né? Eu sabia que eu falei, mãe, vai lá, fala, você com seu jeitinho. Nem precisa disso. Nem precisa. Se ela tivesse chegado, ia ser a mesma coisa. Lógico que tô ligando. É que eu falo, é meu papel. Diga-nos. Então, com relação ao empoderamento feminino, né? Eu vejo e depois de adulto, eu, obviamente percebi muita coisa e brigo com os meus próprios demônios, tá? Porque a sociedade ela é machista. Isso é incontestável. Ela é machista. Quando alguém chega lá na oficina de vocês e exige falar com um homem, isso é machismo. Sabe? Em termos estatísticos, quando você vê que a mulher no mercado de trabalho ganha menos do que um homem, isso é machismo, né? Embora também eu sou realista para falar que existem algumas coisas, vamos falar em termos biológicos, que a mulher não consegue fazer e o homem consegue fazer bem como o homem. Mas vamos falar de força. O homem foi preparado, né, a estrutura física para fazer força. É só isso. Então, mas voltando à questão do que a mulher pode fazer, e sendo marido, pai de menina, hoje o meu principal propósito com a Maria é que ela tenha discernimento, consiga ter capacidade analítica e saber escolher aquilo que a faz feliz, independente do que for, desde que ela seja feliz. E para mim é uma reflexão e mais uma etapa da minha vida fazer essa reflexão, embora eu tenha começado a fazer isso há algum tempo, depois da fase adulta, mas com a Maria isso fica muito mais evidente, para tentar minimamente equacionar, mesmo sabendo que eu carrego isso. Eu reconheço que eu tenho isso. E não que a todo momento eu vou agir pensando nisso. Não, as coisas vão se naturalizando, né? Mas eu acho muito bonito ver quando está fazendo alguma coisa que é para que as pessoas sejam felizes e que tenha propósito, independente se for homem ou se for mulher. Né? Então, é o que a Pri falou. Não é tentar ser melhor do que o homem, mas o homem não é melhor do que a mulher. Né? E tem coisas que, assim, tem situações que vocês passam, inclusive por conta do biológico mesmo, do fisiológico, né? Menstruação deve ser um negócio que eu não aguentaria. Né? Gerar um filho, né? Ou uma filha, estica a barriga toda e deve ser uma dor, assim, eu não aguento ficar resfriado, né? Então assim, óbvio, vocês merecem todo o respeito por tudo, só que não tem que haver competição, né? Não tem que... tem gente que gosta de fazer a militância. Eu acho que a militância em si ela não é legal. Para nada. Eu acho que as coisas passam a ser mais respeitadas quando elas não precisam ser discutidas. Não que não haja problema. Se tem um problema, tem que discutir. Mas a imposição, por exemplo, essa visão que a Pri trouxe de que não é querer ser melhor do que um homem, isso é importantíssimo, porque para qualquer coisa, para discussão de gênero, para discussão de cor, de qualquer coisa. Então, hoje a minha visão ela é mais linear nesse sentido, assim. E com relação a Maria é isso, assim, de dar força para ela ser aquilo que ela quiser ser. Assim como a Pri, assim como minha mãe, assim como vocês. Vai ser muito parecida comigo. Entendi. E eu já te falei, tomara que sim. Ai, que lindo. Olha. Não, tomara que seja
Vou ter que falar outro palavrão. Não vou falar. Mas tomara que seja que nem você, que busque aquilo que ela quer, aquilo que vai deixar ela feliz. E é isso. E pense por conta própria mesmo. E siga o caminho dela. Tenha a capacidade de escolher as coisas que fazem sentido para ela. E vão fazer sentido talvez só para ela. Óbvio que eu sempre vou estar ali querendo contribuir de alguma forma. Mas às vezes eu vou contribuir só porque ela vai me falar que isso faz sentido para mim. Então vamos lá, que nem esse projeto de vocês, pô, é muito legal, então faz sentido para vocês, legal, então façam, vão em frente, sabe? Sim, é verdade. E isso que você falou do machismo, né, que é enraizado, esse ponto que você tocou de falar que o que vai fazer sentido para Maria é uma coisa que a gente, não só como homem, mulher, ser humano, a gente tem que entender a evolução do tempo. Porque quando a Maria estiver na idade de tomar as decisões, ela já não vai estar no mesmo tempo que a gente. Não. A gente é outra. Exato. Quer dizer, o mundo vai evoluir, a tecnologia, as coisas. Então, lá na frente, a gente não sabe o que vem e qual vai ser as escolhas. Obviamente, a gente tenta guiar nossos filhos para os melhores caminhos, as melhores decisões. Só que aí o mundo vai blindar ou apresentar para eles várias escolhas. E aí eles vão ter que ter, se tiver a base, como escolher o melhor caminho, é tudo. Né? É isso que eu penso. É o discernimento para a escolha. Então, não sei o que ela vai escolher. Mas o meu papel como pai é dar referências, assim como eu tenho referências, a Pri tem referências, e a Pri faz parte da minha referência também. Mas tem referência para ter escolha. Então, quando for tomar uma decisão, ela lembrar de uma conversa que a gente teve. De uma frase que a gente teve, sabe? De uma frase que eu verbalizei para ela, ou que a avó verbalizou, ou que a tia verbalizou, num momento qualquer. Isso é referência para que ela tome a escolha, a decisão, mas vão ter momentos que a decisão vai ser dela. E aí vem o que você falou, os tempos serão outros, e eu não vou poder influenciar, e talvez eu nem vou conseguir entender o que tem que ser tomado de decisão naquele momento. Porque... sei lá, vamos falar daqui 20 anos, eu vou estar com 60 anos. E às vezes ela vai ter que quebrar a cara. Porque se você dá muito, né? Ela segue muito o que eu tô falando, o que você tá falando, ela deixa talvez de ser ela. E ela não vai aprender. E a hora que não tiver a gente aqui, ela vai falar assim, aí. E agora? O que eu faço? A vovó vai estar, ela vai ouvir a vovó. Vixe, Maria. Mãe, pelo amor de Deus, que vai estar com 60. 80. Se ela você vai estar com 80. 60. A mãe vai viver até uns 120. Eu vou antes. Você vai ficar cuidando da Maria aí. Não sou tão saudável. Aí me fala. Mas é isso, então assim, ela vai ter coisa que ela precisa quebrar a cara porque ela precisa entender que tem coisa que ela vai ter que seguir o caminho sozinha. Sim. Ela não vai poder, né, fazer, porque senão ela perde a base. E aí aí todo mundo, infelizmente, cai, morre, acontece alguma coisa, ela fala, e agora, o que eu vou fazer na minha vida? E aí ela perde a base sólida dela e ela começa a se perder. Sim. E aí acontece, não saindo do foco de você, mas eu tive um funcionário que aconteceu isso, que antes da mãe dele falecer, ele viveu com a mãe dele até ele ter 30 anos. E aí a mãe dele faleceu, ele se perdeu. E a gente só descobriu isso depois que a gente estava trabalhando com ele, e aí a gente percebeu que ele não conseguia ter uma base sólida, porque tudo que ele fazia, tudo que acontecia era a mãe dele que fazia. A mãe dele faleceu, ele não sabia o que fazer. Sim. Isso vem muito no que a gente está falando também de empreender, né? Quando tem um comércio, um negócio de família que vem de geração em geração. Quer dizer, tem hoje em dia muitos comércios que vem aí, tá na terceira geração, e você não vê a evolução. Por quê? Porque quem dava o passo já se foi. Quem pensava já se foi. E a pessoa continua naquele porque não tem uma visão grande, ele não quer uma visão grande do negócio, talvez porque a sociedade, limite, que nem você falou, limite. Então ele não consegue ver, não, eu consigo ganhar para pagar a água, a luz, tá bom. É isso. Eu compro meu arroz, meu feijão, meu franguinho, é isso, tá ótimo, mas você pode mais. Mas ele, por ter aquela mentalidade limitante, ele não melhora, não prospera,
né? E tem alguns, hoje em dia, vendo essa parte do empreendedorismo, alguns comércios que poderiam estar sendo o sucesso do bairro, onde o dinheiro ia gerar, circular e melhorar a parte de diversão, uma pracinha, um parquinho, porque ia ter um dinheiro circulando, ia ter mais investimento por ali, uma pizzaria, uma hamburgueria, né? Um cachorro-quente. Sim. Que a gente teve uma parte de uma vibe que o cachorro-quente imprensado era o tudo, era aquele carrinho montado, a pessoa, né, repaginava o carro dele e saía vendendo. Hoje em dia, o segmento mudou outro, e quem fazia isso também já se foi. E aí vem o lance da gente ensinar os filhos a ter o discernimento. Porque às vezes aquilo fazia parte do propósito de quem criou. Então não tem garantia nenhuma de que a Maria vai dar continuidade nos meus projetos. Mas ela tem que ter, para que ela tenha uma vida feliz, ela tem que ter clareza do que ela quer fazer e do que ela não quer fazer. Então ela tem que ter condições e eu tenho que dar segurança para que ela olhe para mim e fale assim: pai, não quero ter uma loja de pesca. Sim. Esse negócio de podcast aí não é minha cara. Eu quero pintar. Beleza, então vai buscar meios para que isso te sustente, mas vai. Esse é o seu sonho, vai. Eu quero dançar. Beleza, então vai dançar. Até aqui eu consigo te ajudar, daqui para lá e é com você. Te dou autonomia para você fazer a sua escolha. Então, muitas vezes, quando a gente olha para esses comércios de bairro com décadas, e era do pai que passou para o filho e agora está passando para o neto, muitas vezes já se perdeu no propósito quando foi da passagem do pai para o filho. E aí, às vezes, o filho só está tocando ali, porque já tem a clientela, já vende aquele X ali de valores e está tudo certo. Mas a pessoa não teve a oportunidade de fazer as próprias escolhas. De repente, ela está completamente insatisfeita com aquilo que ela está fazendo e ela não está correndo atrás do propósito dela. Porque o que cada um faz com a sua vida, para ser feliz, o sentido da vida de cada um é de cada um. Não tem como o pai chegar para o filho e falar: esse é o seu propósito de vida, ter essa casa de material de construção. Não tem. É a gente que escolhe. E aí você vai dar a oportunidade de eu perguntar para você uma coisa que eu achei bem interessante também. A gente está falando de propósito, que cada um vai seguir um caminho diferente. Sabendo a história dos seus pais, eles vêm de uma retífica, né? A sua irmã tem uma oficina com o pai, são sócios na oficina. O Henrique tem uma loja de pesca. Peraí. Aonde esse visionário saiu daquele mundo, aquela bolha, que seria o óbvio, seria o quê? Você estar na oficina ou na retífica, tomando a frente. E o Henrique não. O Henrique pegou um outro caminho e foi para a pesca. Explica pra gente, que paixão de pesca chegou? Assim? Deixa eu só falar uma coisinha, que é uma sequência do que a Meire está perguntando, né? Lógico, sendo filho, eu te conheço desde pequeno e sei que tudo levou, que você vai responder para ela, que você sempre gostou de pesca. Dentre isso que ela falou, antes de você abrir a loja, você fez uns 2 anos de pesquisa, não foi? Foi. E você achou isso válido, ter feito de pesqueiro em pesqueiro, parando pessoas na rua, perguntando. E aí eu só queria complementar, porque eu acho que o tempo já tá chegando, né? No fim. E aí eu queria complementar isso com a pergunta da Meire. Pode ser? Boa. Eu vou responder primeiro da Meire e aí depois a gente fala do plano. Isso não é mérito meu. Quando eu falo, eu não criei tudo isso que eu estou falando, de criar o filho com pensamento autônomo, com discernimento. Isso tudo me ensinaram a ser assim, né? Obviamente eu fui colocando o meu tempero ao longo do tempo, mas isso é fruto da minha criação. Então, frases como minha mãe já verbalizou para mim, que se fosse para acontecer, e eles nunca me prenderam, com 18 anos de idade eu falei, vou embora do Japão, e eu voltei para morar sozinho. Depois a Pri quis voltar, voltou também. Tipo, a gente fez o que a gente quis fazer. E eu lembro de uma vez pedir para minha mãe, eu tinha uns 13 anos, falar: mãe, eu vou para a praia com o pessoal lá da escola, você deixaria eu ir? Ela falou: filho, se você quiser ir, você vai. Acabou miando esse rolê, que era só a molecada. Não aconteceu isso com Tóquio, mas... Mas aí você vê da onde que vem,
que minha mãe, nessa conversa, ela falou, ó, filho, meu pai me falou uma coisa e é o que eu acho. Se for para acontecer alguma coisa, que aconteça quando você estiver fazendo alguma coisa que você queira fazer. Isso nunca me restringiu, então eu sempre tive a sensação de que, ao mesmo tempo que tudo isso vem com respeito às outras pessoas, meus pais sempre nos orientaram, bom dia, boa tarde, boa noite, e cumprimentar quem for, respeitar o trabalho do outro, mas ensinou pra gente que a gente seria aquilo que a gente quisesse ser. E isso dá uma liberdade de pensamento para você conseguir analisar e fazer as suas escolhas. Então, eu ajudava meu pai, eu entendo o funcionamento do motor, eu entendo quais são as peças, eu sei como funciona, mas essa parte técnica nunca foi para mim. Meu pai, aqui nesse lugar mesmo, a gente passava algumas horas de algumas madrugadas montando placa sequencial com LED. Eu era criança e meu pai me ensinava a fazer isso. Então, eu entendi como tudo isso funciona, mas eles me deram força e embasamento suficiente para que eu fizesse minhas próprias escolhas, assim como para a Pri também. Só que a gente assume nossas responsabilidades. Às vezes dá ruim. E tá tudo bem. Né? Então eu tive segurança para tomar a decisão daquilo que eu queria fazer. E é loja de pesca, é podcast, é consultoria, é o aplicativo hoje, é o sacolão. E vamos tentando fazer porque é isso que eu quero fazer. E vendo como eles são trabalhadores, né? Esse é o exemplo que eu tenho dentro de casa, que eu sempre tive. Com relação ao planejamento, sim, apesar de eu gostar de pesca, houve todo um planejamento, uma pesquisa, foram 234 pessoas entrevistadas por um formulário na internet. A gente começou a entrar, porque eu tenho um sócio na loja de pesca, então a gente começou a entrar em grupos de pesca e lançar um link de um formulário para que as pessoas respondessem, onde a gente teria que ter noção ali de qual era o ticket médio que as pessoas consumiam nas lojas de pesca, onde estava a concentração de pescadores, dentre outras coisas, quais eram os produtos mais consumidos. E, pessoalmente, a gente entrevistou 104 pessoas. Pessoalmente, com formulário escrito ali. Né? Então, a gente ia preenchendo. Então, assim, e para finalizar tudo isso, em algum momento, um amigo meu me falou assim, a loja de pesca deu certo porque vocês gostam de pescar. Também. Mas a loja deu certo porque a gente gosta de empreender. E isso é justificado quando a gente fala da Somano, quando a gente fala do Sacolão, quando a gente fala de qualquer outro projeto. Porque o legal é empreender. Óbvio que fazer aquilo que gosta, né, no caso, ter uma atividade e você falar, putz, será que mais alguém sente? Fala, ando de skate, será que ter uma loja de skate aqui é legal? Pode ser que seja um nicho que não esteja sendo atendido, mas faça a pesquisa antes. E goste de empreender, mais do que daquilo que você faz. Porque se você não gostar de empreender, nada vai servir. Nada. Você tem que gostar de resolver problema. E agora, para também a gente, como a Pri colocou, né, de encerrar, eu gostaria de te fazer não só uma pergunta, porque não também, mas saber como que você pode hoje, a gente sabe que tem várias pessoas, homens, mulheres nos assistindo, através do podcast, porque é algo também que não está tão acessível para várias pessoas. Como você consegue hoje contribuir para que a pessoa que está em casa consiga até te contatar, te chamar, fechar essa parceria, pedir, né, aqui o espaço, fechar esse pacote com você, que eu digo que é importante para o nosso negócio, né, Meire? Com certeza. Então, Sim. é até uma pergunta minha, de certa forma, e eu tenho certeza que outras pessoas têm o desejo de sentar aqui, de fazer isso com a própria empresa, trazer essa evidência, criar uma autoridade dentro do Instagram, e eu acredito que você pode também, através do Somano, contribuir. Como que seria, como que você consegue trazer essa acessibilidade e como a pessoa pode te encontrar? Ah, legal. Bom, todas as redes sociais, @Somano na web, e é Somano, né? Então, SOMANO, não é somando. @Somano na web, Instagram, Facebook, TikTok, mas obviamente o Instagram ele vem sendo o carro-chefe, né? E no próprio Instagram tem lá o Linktree, onde tem o contato via WhatsApp, então clica ali, ele abre. E no próprio YouTube também, né? Assista, são 86 episódios já, então
São 86 pessoas entrevistadas, empreendedores que, mais do que o que eu estou falando, é o que essas pessoas estão me ensinando. Então, aprenda com essas pessoas também. E se quiser participar, se quiser, de repente, participar de uma entrevista comigo mesmo, vai lá, manifesta a intenção. Eu vou fazer um calendário, a gente vai voltar a gravar, pretendo voltar agora em agosto. E aí a gente encaixa a pessoa no calendário. Talvez não com o mesmo fluxo, porque agora tem a Maria, né? Então, não com o mesmo fluxo. Eu estou pretendendo fazer uma vez por semana, mas para manter uma rotina. Sim. Lembra aquela pergunta que você me fez do calendário? Então, assim, a agenda ficou apertada 2 vezes por semana. Então, elimina um, mas deixa um para continuar caminhando, né? E se a pessoa também quiser, Henrique, na verdade... alugar o espaço para ela ter o próprio podcast, pode entrar em contato comigo através do Instagram. Ver qual é a frequência. Não perca essa oportunidade. Agora é a hora. Aproveita para quem quer. Já diria, né, o pessoal da quebrada, quem não é visto não é lembrado. Então apareça. Apareça. E podcast é uma boa alternativa, gera muito conteúdo, muita coisa interessante e ensina muita gente. Inspira muita gente. O tanto, isso, vou falar um negócio para vocês e com vocês já deve estar acontecendo. Pessoas que entram em contato falando, assisti esse vídeo num corte que a Manu fez, por exemplo. Né, um dos cortes, que ela fez vários cortes, a pessoa entra em contato e fala, tava precisando escutar isso. Ou alguém que vem aqui e aí ela traz a comunidade dela para assistir, né? Porque a pessoa comunica nas redes sociais e a pessoa fala assim, me manda o print e fala, olha que eu nem sabia que essa pessoa estava precisando escutar isso. Nossa, que legal. Então, é legal. É uma forma de você estar aparecendo, não só do ponto de vista financeiro, mas de você estar inspirando pessoas. Sim, com certeza. Fazendo as conexões, né? Sim. Eu acho. Foi muito legal. Foi muito bom. Né? A gente dava abriu assunto para... Isso porque... Eu pensei que ainda ia continuar, mas já falaram que acabou. Já cortaram, gente, já cortaram. Por isso que eu já quis perguntar, para tirar a dúvida de quem está em casa, para saber, porque tanto de participar, quanto também de fechar o espaço, né? Sim. Também tem a questão do laboratório da pesca, que é... verdade. Bom, vou ser objetivo, porque vocês estão querendo terminar. Não. Laboratório da pesca. A pesca, apesar de poucas pessoas conhecerem, aqui no Brasil a gente faz... tem a visão de que o pescador é o cara com a camiseta de eleição, chinela havaiana, chapéu de palha, né? Com uma vara de bambu, sentado o dia inteiro na beira de um lago, de um rio. E não é. A pesca hoje está muito além disso. Sim. É um mercado gigantesco. O Brasil tem 15% de toda a água doce do mundo. Tem o maior número de espécies de peixes. O maior marlin já fisgado no mundo é daqui da costa do Espírito Santo. Então, assim, a gente tem um potencial gigantesco de pesca. Além de ser o esporte mais democrático que existe. Então, se a gente sair daqui agora e for pescar, vocês não precisam ter preparo nenhum. E possivelmente uma de vocês vai pegar o maior peixe do passeio. Não, eu não. Mas não demanda preparo. Você pode ir com o avô, o tio, a tia, o pai, a mãe, o filho, a filha, e todo mundo vai ter condições ali de pegar, de competir. Diferente, se você parar para pensar, de um futebol. Se você nunca jogou futebol e alguém te joga lá no meio, não vai funcionar. Um kart, se alguém te joga lá no meio, se você não tiver treinado, você não vai conseguir. Agora, na pesca, não. A pesca é altamente democrática. E a gente ainda não dá o valor para isso. Nos Estados Unidos, gira, não sei quantos, eu acho que são 3 trilhões em dinheiro. Só de pesca. Só o segmento de pesca. E aqui no Brasil, a gente não sabe nem quantos pescadores esportivos tem. Mas se você quiser conhecer um pouco mais desse mundo, @Laboratório da Pesca, lá em todas as redes sociais. No YouTube tem mais de 150 vídeos. E ainda pesca com tarrafa? Tem gente que pesca com tarrafa. Na minha tarrafa. época, entendeu? Há 30 anos atrás, na represa Billing, entendeu? Eu me aventurava a pescar de tarrafa, porque eu não tinha paciência de ficar com... sabe porque meu irmão colocava eu pra catar as minhocas, pra fazer de isca. Mas isso que é bom. E aí eu falava, mas por que você não joga essa tarrafa e pega os peixes? Então, te entendo mesmo. Eu não posso estimular a tarrafa, porque senão acaba o peixe e a galera vai pescar com o quê? Não, mas hoje em dia tem a lei, hoje em dia já tá bem... Não, tem a pesca, mas aí vem o lance da cabeça do brasileiro, né? A gente
carrega uma ideia de tirar da natureza. Então a gente quer tirar, né? E, na verdade, a pesca é pelo esporte. Então você solta. Eu solto todos os peixes, né? A gente não precisa tirar da natureza. Mas eu vejo o brasileiro ainda muito... Ó o exemplo que eu tenho. E não é uma crítica direta a você, não, tá? Não, mas você falou da tarrafa e quer acabar com o meu negócio aqui. Peraí, você tá jogando contra mim? Olha como... Ela gosta de você, ó. Não, eu adoro vocês também. Mas olha como a gente tem uma mentalidade brasileira que é muito semelhante aos indígenas. A gente esqueceu de algumas coisas. Em frente à minha loja tem uma goiabeira. A goiabeira, eu nunca vi goiaba maior do que isso daqui nessa goiabeira. Uma goiabinha, assim, verde. Todo dia tem alguém pendurado naquela goiabeira pegando as goiabas, que nem serve para comer as goiabinhas, assim, ó. Pô, deixa as goiabas lá. Ou espera amadurecer. Mas a gente tem o hábito de querer sugar tudo e pegar tudo da natureza, sabe? E aí eu falo, o Danilo, meu sócio, dá risada, eu falo... Olha lá, um brasileiro, mais um brasileiro coletor. Porque a gente ainda vive na época de sair na mata pegando aquilo para sobreviver. E aí você vai, provavelmente, na casa dessas pessoas. Teve um cara que foi lá na loja e falou, essa viagem de pesca aqui, vocês levam a caixa térmica? Eu falei, pra quê? E o cara mora num condomínio que são 2 apartamentos por andar. Nossa. Pra gente trazer o peixe. Eu falo, pra que você quer trazer o peixe? Não, pra comer. Eu falei, mas a gente pode comer lá na beira do rio, não tem problema. A gente pesca lá e come o que a gente consumir ali, né? Já comeu. Trazendo né? que ele vai devolver, né? E aí ele, não, mas eu tenho que trazer. Você acha que um cara que mora num prédio com 2 apartamentos por andar, ele tem a necessidade de trazer peixe? Ele tá passando dificuldade? Não tá. Mas é a mania de querer. E aí deixa o peixe congelado no freezer 2 semanas, que fica ruim, sendo que era melhor ir ali no Carrefour comprar um peixe. Fica mais barato, porque uma viagem de pesca comigo custa R$3.300. Então ele não vai precisar pagar R$3.300. Ele vai lá, paga R$50 no quilo do peixe, leva para casa e assa o peixe. E frita. Mas, Meire, há 30 anos atrás você pescava para comer? Era para comer. Então. Porque, assim, a minha casa, ela era praticamente de fundos. De fundos não, quer dizer, quando eu era mais nova, não era tão perto, assim, da represa. Mas era próxima à represa Billings, ali no Parque América, tudo, para você ir para o Progresso, Castro Alves, então, fundo do Sesc. Então, a molecada pulava para ir para o Sesc e outros ficavam pescando. E aí, meu irmão tinha a tarrafa e também tinha... as varas, né? E ele fazia a gente ir procurar as minhocas para poder ir pescar. Meu Deus. E eu detestava ficar parada, assim, eu sou muito agitada, então eu ficar parada lá e tinha que ficar quieta, e tinha que não sei o quê. Nossa, Meire. Joga a tarrafa. Não, vocês têm que ficar quieta aí. O lance da Meire é produtividade. Entendeu? Onde ela estiver. Vamos. Meu irmão foi bem dessa vibe mais tranquilo, tanto que ele pescava, ele já pegava limpava rapidinho. Era as latas de óleo, filho, tacava e já dava uma seladinha ali e bora, com limãozinho. Eu lembro da época que você estava falando isso, eu ficava assim, eu ficava, não tinha paciência. Meu, eu já pesquei tanto na minha vida com eles, e eu nunca peguei peixe. Eu nunca peguei peixe. E eu e a Pri era mais ou menos... Peixe, hein? Aí eu achava que eu era ruim, mas tu ganhou de mim. Eu e a Pri era mais ou menos como você e seu irmão. Ela falou do sorteio. O máximo que ela ligada no 330. Peixiquito desse tamanho, quando vi, nossa, um negocinho que... Não, então, eu também passava por isso. E meu irmão pegava os bonitão. Eu nem conseguia pegar. Uns cascudos que eu falava, como que isso? Quem fica com barro assim, ele conseguia. Eu nem com a mão o bicho conseguia, escapava de mim. Assim, você tem que ficar quieto. Meu Deus. E nessa época, os peixes na Billings era comível, né? Porque a represa não era tão poluída como né? Hoje em dia, um tempo atrás. Então, a gente consumia muito aquele peixe, né? Sim. Meu sogro também adora pescar, então ele também ia com a tarrafa, com o barquinho dele pequenininho ali na Billings, e vinha. A gente adorava, ele vinha com aqueles sacos cheios assim, a gente limpava, tinha peixe, sabe? Era uma maravilha. Então, você está falando da pesca, é um outro segmento que, por exemplo, muitos às vezes acham que não vivenciou, que é um negócio caro demais. Muito caro. Isso é para
para quem tem tempo, Uhum. para quem não tem que se preocupar da vida. Uhum. E hoje em dia a gente vê que é uma terapia, por exemplo, para mim, por exemplo, que Ai, eu sofro vou disso, seria uma terapia eu aprender a tranquilizar a minha mente. Agenda, que nem você falou, agenda, né? Nunca vi isso. Você É maravilhoso. ter o seu cronograma, tudo. Então, de repente, o que falta para a gente que é muito, talvez um foco ali de, vamos desacelerar, ver o que é prioridade, devagar. Eu acho que a pesca traz isso. Muito. Traz. A senhora que gosta também, né, dona Nidia? Capaz de eu querer bater nos peixes. Adoro pescar. Do senhora jeito que gosta- eu sou estressada. A senhora já pegou muito. Não pegou peixe igual a Priscila, não, né? Pequenininho. Já peguei assim também, mas já peguei alguns. Não, o Uns- problema é que, meu, pelo amor de Deus, era todo final de semana pescar, não dava não, gente. Mas vamos pra Tóquio, vamos pra qualquer outro lugar. Ah, isso quando tava no Japão, né? É, porque aqui foi pouco, mas lá era todo final de semana, pra mim não dava não. Eles tudo felizes indo pescar e eu com a cara de sei lá o quê. É o que falou. Cada um na sua, fazendo sentido pra cada um. Não fazia pra você. Não fazia. Não fazia. Quando eu E não fui- faz até hoje. Não faz. E quando eu Apesar fui- que você já foi em alguns já rolês que você aqui, gostou. aqui com No você sim. pesqueiro, Aqui com você, sim. E aí, assim, eu não tenho problema nenhum de, tipo, se ele estiver fazendo um evento, eu vou. E tudo. olha só a visão, Mas, assim, né? não Que eu é já algo mesmo pra já vi mim, essa eu não questão perto de consigo. casa, que era É. em Chiroma, né? Uhum. Aí eu vejo o pessoal indo e falo, meu, o pessoal não tem o que fazer, não. Uma loucura dessa. Pessoal, eu aqui querendo um tempinho pra sentar no sofá, dar aquela coisa. Não, e a pessoa perdendo tempo pra ir pescar. Não, não perde tempo. Mas- Então, mas é eu acho- isso. É isso, isso, legal, né? é o que você Eu tá acho que a falando. Meire, ela isso. até pode aprender o lance da pescaria mais tranquila e tal. É. Mas você, pelo que eu conheço das mulheres que pescam, você tem um perfil que ia se dar muito bem, assim, de gostar da atividade. De verdade. Ai, De Monique. pegar um peixão, porque você vai no pesqueiro, você pega um peixão de Não, 30 isso é. quilos, assim, ó. Aqui no Brasil, que eu fui com eles, Pri, assim, mas assim. próximo rolê nosso. É, a gente tem que combinar, porque pesqueiro, Eu vou te ensinar pro a lado pescar. de Parelheiros, Marcilac, o que mais tem é pesqueiro. Em Itapecerica também, o que mais eu vejo também é vamos marcar pesqueiro. uma pesca. Então vamos. Vamos fazer competição, quem pega o maior peixe. Ixi, não, mas eu vou Saia chorar. da. Eu não vou pegar. Eu tô até vendo vocês depois fazendo pescaria de biquíni pra subir o Instagram. Não pensei, mas uma boa estratégia. Gostei. Angariar seguidores, né? Eu acho que vai dar pena. Eu não digo nada, se eu não entrar em casa depois desse vídeo. Bem pensado, hein? Bem pensado. Eu acho que eu também fico largada na rua, viu? Não vai ser mais A ideia não é ruim. Não é ruim, mas a mala vai estar na calçada. Ai, gente. Foi Bom, muito bom, foi foi maravilhoso, foi muito rápido, Foi foi muito legal. rápido, realmente. E assim, muito obrigada por você ter vindo. Imagina. Né? E todas as vezes que eu vou falar com você, eu acabo sempre chorando. É. Ai, que Eu vou falar, lindo! toda vez que eu falo com você, eu choro. Aí, Então, assim, eu acho você um ótimo empreendedor. Você é fantástico, de verdade. Você é fora da curva. que E assim, lindo. além de tudo, você está se tornando um ótimo pai. De verdade. Muito obrigado por realizar o meu sonho de ser tia. Ah, Vovó. Como assim? É vocês e eu também já. Eu não consigo falar com ele sem chorar. Sem chorar? Mas Que parabéns lindo. por tudo que você faz. Obrigado. Muito obrigado. obrigado por tudo. Obrigado. Eu que Você é agradeço. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Filho. E um feliz Dia dos Paz. Pais. Obrigado. Não só agora, como sempre. E com a preciosidade que você trouxe pra gente. É nosso tesouro. Que homenagem é, linda. diamante. Obrigado. Diamante e tudo, tá bom? Obrigado, E gente. pelo empreendedorismo A gente que agradece. também. Parabéns. Obrigado. Muito E obrigada, parabéns Henrique. pra vocês. Obrigado. Obrigado. Verdade. Obrigado. Eu não consigo falar mais. Tá bom. Obrigada a todos Todos que obrigado. nos assistiram, né? Foi uma nova, abrimos essa nova temporada com chave de ouro e eu espero que realmente vocês gostem e até a próxima. Até. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Obrigada. Beijo.